Na sequência, nós vamos comentar sobre os ensinamentos de Yeshua a respeito da sua própria morte. O anúncio do reino deve ser ligado à abordagem de Yeshua a respeito da sua própria morte. Será que Yeshua via a sua morte como uma parte-chave da sua missão? Existem algumas pessoas que acreditam que ele terminou a vida desiludido, com algum tipo de desejo de morte. No entanto, a sua morte não foi de forma nenhuma um desvio da sua missão. Isso era inteiramente a sua missão. Yeshua sabia que os detalhes da sua vida eram a realização das Escrituras. Em Mateus 26, verso 24, diz assim: O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. Então, o sofrimento de Yeshua é o assunto da profecia do Tanar. Ele conhecia as previsões do Tanar e reconhecia que elas só poderiam se realizar através do seu próprio sofrimento. Evidentemente que Yeshua, ele via a sua morte como um sacrifício. Na última ceia, o cálice é ligado ao sangue da nova aliança, que é conhecida como sendo para a remissão dos pecados. Em Mateus 26, a partir do verso 26, diz assim: Enquanto comiam, Yeshua tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e o ofereceu aos discípulos, dizendo: Bebam dele todos vocês. Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. Nenhuma explicação é dada sobre a maneira em que a morte, que estava próxima, simbolizava, então era simbolizada pelo pão partido e pelo vinho servido, como que traria o perdão dos pecados. Mas a comunidade primitiva entendeu que o Messias morreu pelos nossos pecados. Shaul, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, ele diz assim: Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que o Messias morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A ideia da nova aliança, ela é paralela à primeira aliança, que, de acordo com Êxodo 24, foi selada com o sangue de um sacrifício. Lá em Êxodo 24, verso 8, diz assim: Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: Este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras. Yeshua tinha isso em mente quando ele falou da nova aliança. Também era parecido com a ideia expressa em Jeremias 31, que se refere a uma aliança escrita no coração ao invés de numa pedra. Então, em Jeremias 31, verso 33, diz assim: Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha Torá no íntimo deles e as escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Isto é uma outra aliança. Então, na oração de Yeshua, em João 17, ao encarar a cruz, ele declara que ele terminou a obra que o Pai deu a ele. Então, João 17, verso
4 diz assim: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Isso é reforçado quando ele fala já na cruz, está consumado. Que só João menciona isto. Em João 19:30 está assim: Tendo provado, Yeshua disse: Está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Esse senso de missão cumprida dá um ar de triunfo para o que, de outra maneira, poderia ser visto como um desastre. Yeshua não foi assassinado. Ele deu a sua vida como um sacrifício pelos nossos pecados. Apesar dos homens terem colocado ele numa cruz superficialmente, o amor dele por todo o povo de Deus é o que o manteve ali até o fim. Então, é importante entendermos que essa acusação que costuma se fazer que os judeus mataram Yeshua não tem cabimento. Yeshua deu a sua vida por nós. Então, todas as pessoas são responsáveis pela morte de Yeshua. Também nós vamos encontrar Yeshua falando a respeito, então ensinando para os seus discípulos sobre o Espírito Santo, o Ruach HaKodesh. Em vários dos eventos principais na vida de Yeshua, os escritores do Brit Hadashah, da Nova Aliança, então dos Evangelhos, notam a atividade do Espírito Santo. Por exemplo, o nascimento virgem, o batismo de Yeshua no Rio Jordão e a sua tentação todos mencionam a presença do Espírito de Deus. A maioria dos ensinamentos vem dos evangelhos, do evangelho mais especificamente de João. Quando Yeshua começou a pregar o seu ministério em Nazaré, de acordo com Lucas, ele leu o depoimento de Isaías 61 sobre o Espírito de Deus e aplicou isso a ele. Então, em Isaías 61, verso 1 e 2, diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Então, primeiramente, ele declara, Isaías já declarou isto, que era uma ação do Espírito de Deus, que, sem dúvida, agiu sobre Yeshua. Também Yeshua viu o Espírito marcando o começo do seu ministério. Ele foi acusado de expulsar demônios como Belzebu, príncipe dos demônios. Ou seja, como se ele fosse o príncipe dos demônios. No entanto, ele estava realmente expulsando espíritos imundos pelo Espírito de Deus. Em Mateus 12, verso 28, ele diz assim: Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ele era, além disso, sensível à seriedade de blasfemar contra o Espírito, que ele implica que os seus acusadores estavam perigando fazer. Então, quando estavam acusando de estar expulsando demônios por Belzebu, sabendo que é pelo Espírito de Deus, ele alertou sobre algo muito importante: a blasfêmia contra o Espírito de Deus, que é atribuir a, ao adversário a ação do próprio Espírito. Então, enquanto ele avisava os seus discípulos que eles encontrariam com a oposição durante o seu ministério, quando eles começassem, Yeshua os assegurou
que o Espírito os apoiaria quando eles fossem forçados a encontrar com reis e governadores. Então, Mateus 10, versos 19 e 20 diz assim: Mas quando os prenderem, não se preocupem com o que dizer ou como dizer. Naquela hora lhe será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai de vocês falará por intermédio de vocês. Isso é muito especial, irmãos. Mostra realmente como Deus nos usa, independente de termos competência ou capacidade para isso. É Ele quem o faz. Então, nós não temos méritos por sermos usados pelo Eterno. Tudo que for de especial de edificação é do próprio Deus. De fato, ele falou que o Espírito continuaria a falar através deles muito tempo depois que Yeshua tivesse retornado ao céu. Lucas registra a promessa de Yeshua que daria o Espírito Santo para aqueles que pedissem. Como um pai dá bons presentes para os seus filhos, assim ele daria também bons presentes para nós. Lucas 11:13 diz assim: Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu dará o Espírito Santo a quem pedir. Nós geralmente pedimos a Deus por paz, propósito, proteção, livramento. Nós pedimos um monte de coisa. Não que o Eterno não dê. Ele dá tudo que nós precisamos. No entanto, Deus considera o Espírito Santo o melhor presente que ele pode dar aos seus filhos. Em uma outra ocasião, Yeshua reconheceu que Davi havia escrito o Salmo 110 com a influência do Espírito. Então, em Marcos 12, verso 36, ele diz assim: O próprio Davi, falando pelo Espírito, disse: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, sem dúvida nenhuma, a ação do Espírito de Deus já acontecia muito antes da vinda de Yeshua. Como resultado desse e de outros exemplos, nós sabemos que a Bíblia não é um livro comum escrito por homens. De fato, o Espírito Santo inspirou as Escrituras. Há pessoas que, querendo não dar o devido valor à Torá, alegam, não, isso é um livro escrito por homens. As pessoas que pensarem assim jamais vão crer, jamais vão experimentar a presença de Deus. Mas qualquer pessoa que lê as Escrituras sabe pelo próprio Espírito de Deus que aquilo não é feito por homens. Jamais pessoa nenhuma teria capacidade de inventar uma história dessa maneira. Inventar um Deus como é o nosso Deus. Então nós não temos que nos preocupar em provar nada. É o próprio Deus quem prova que a sua palavra é verdadeira. E vamos ver também o que Yeshua ensinou a respeito de salvação. O Evangelho de João nos dá o desenvolvimento mais detalhado de o que Yeshua ensinou sobre o Espírito. Então, o que o Espírito de Deus tem a ver com salvação? Os ensinamentos do Espírito são geralmente ligados aos ensinamentos de Yeshua sobre dar vida eterna àqueles que acreditassem nele e o recebessem. Quando ele falou com Nicodemos sobre o novo nascimento e a vida eterna, Yeshua também falou do Espírito. Vamos ver em João, capítulo 3, dos versos 3 a 8. Em resposta, Yeshua declarou:
Digo-lhe a verdade: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu Yeshua: digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda de eu ter lhe dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Quem é nascido do Espírito? Se nasce do Espírito mantendo o corpo velho. Aquele corpo que nasceu da carne é carne, ele vai abrigar agora alguém que é nascido de novo, nascido do Espírito. Porque antes estávamos mortos no pecado, ainda que o corpo vivo. Mas através da salvação, a ação do Espírito de Deus em nós nos dá vida. Sem o Espírito de Deus para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, sem o Espírito de Deus nos convencer que Yeshua é o Messias e Salvador, nós estaríamos ainda mortos no pecado. Mas quando ele nos convenceu e nós decidimos receber Yeshua, ele nos deu vida. Então é algo muito importante. Por toda a Escritura, Yeshua declara a várias pessoas que ele poderia lhes dar vida eterna se eles acreditassem nele. Ele prometeu a água da vida, o pão da vida, a luz da vida, mas eles só receberiam a vida eterna quando viesse o Espírito depois da sua ressurreição. E Yeshua disse: é o Espírito que dá a vida eterna. Em João 6,63 diz: o Espírito dá vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. O ensino de Yeshua nos dá vida, a palavra dele nos dá vida, e é o Espírito de Deus que nos convence da veracidade. Quando o Espírito se tornasse disponível, eles poderiam ter vida. Uma vez que Yeshua havia sido glorificado através da sua ressurreição, o Espírito de Yeshua glorificado estaria disponível a todos aqueles que crescem. Esse é um grande diferencial da primeira aliança da nova aliança, irmãos. Lembra que antes de Yeshua, as pessoas ainda não se entendiam muito bem, mas tinham que cumprir aquilo que o Eterno determinou. Eles tinham que, cada vez que pecassem, sacrificar um animal. E como o texto bíblico diz, um animal não vale a vida de um homem. A cada pecado, mais um animal tinha que morrer. Então as pessoas ainda não tinham recebido vida. Só depois da morte e ressurreição de Yeshua, o Espírito de Deus trouxe vida. E até aqueles que morreram na esperança, na confiança e na obediência, receberam vida depois da ressurreição de Yeshua. Também nós vamos encontrar nos ensinos de Yeshua sobre a sua segunda vinda. Ele falou para os discípulos que o Filho do Homem viria com os seus anjos na glória do seu Pai. Em Mateus 16:27 diz assim: pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Já vamos detalhar um pouco mais. Mas, sem dúvida nenhuma, ele ensinou sobre isto. Ele já começou a dizer que haveria
uma volta. Então, isso é essencialmente um dos ensinos de Yeshua. Então, ele descreve o Filho do Homem vindo nas nuvens em poder e glória. Então, em Marcos 16, verso 26, ele já diz assim: Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Yeshua descreve vários sinais que precederiam a sua segunda vinda. Ele falou de guerras, conflitos, terremotos, fome e distúrbios nos céus. O evangelho seria primeiramente pregado a todas as nações. Ao mesmo tempo, falsos messias surgiriam. E Yeshua deu vários detalhes do seu retorno para encorajar os seus discípulos a encararem a perseguição. Os discípulos teriam que vigiar, pois a vinda aconteceria inesperadamente, como um ladrão na noite. Yeshua disse que nem ele mesmo sabia quando que isso iria acontecer. Em Marcos 13, 32, 33, diz assim: Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem. Vocês não sabem quando virá esse tempo. Então, isso fica claro, isso está reservado somente ao eterno. Significa que enquanto Yeshua estava aqui, nem ele sabia. Ou seja, nenhum ser humano, nem antes, nem durante, nem depois, deveria saber com antecedência o dia e a hora. Agora, Yeshua fez questão de ensinar vários eventos, mas muitas pessoas, por não entenderem o princípio das coisas, alegam: ah, mas guerra sempre teve, conflitos, terremotos sempre teve, fome sempre teve, distúrbios nos céus, acontecem eventos. Só que vai haver uma diferença quando esses eventos se referirem à volta de Yeshua. Ou seja, não vai ser o comum, não vai ser como sempre foi, não vai ser da mesma magnitude dos eventos que já são conhecidos da humanidade, aquilo que os cientistas conhecem. Vai ser algo que vai chamar atenção. E o que, que chama atenção? Ser diferente. A respeito de guerras, nós já passamos, irmãos, 2 guerras mundiais que foram terríveis. Nessas 2 guerras mundiais, de 1914 e de 1939, irmãos, mataram milhões, dezenas de milhões de pessoas foram mortas nessas guerras. Nunca tinha acontecido antes tão violenta, mas Yeshua não veio ainda. Significa que não é isso. Vai ser algo pior. Pior. Não sei como, mas vai ser pior. Conflitos, nações vão ter muito mais conflito, vai ser pior. Terremotos, vai ser pior. Distúrbios no céu, tudo vai ser pior. Vai chamar atenção para ver que não é algo comum. Porque tudo isso já aconteceu antes. Mas quando for sinal da vinda de Yeshua, vamos saber que são sinais de fato. Então, nós sabemos que tem surgido vários falsos messias, vários mesmo, já há muito tempo de que surge isto. Então, esses detalhes são muito importantes. Nós temos que estar atentos sempre. Nós não sabemos o dia e a hora. Pode ser a qualquer momento. Mas, com certeza, se tem uma coisa que nós temos que fazer, é que o evangelho do reino tem que ser pregado a todas as nações. Vamos fazer isso. O que nós temos que fazer é anunciar as boas novas do reino. Amém? Também Yeshua falou a respeito da ressurreição. Ele ensinou isto. Nós sabemos que sobre ressurreição, até o profeta Daniel já citou alguma coisa a respeito. Já se sabia da Torá a respeito de ressurreição, mas o que Yeshua estava falando era algo bem diferente
do que foi do conhecimento dos povos antigos da primeira aliança. Um outro tema importante, afetando o futuro, é muito enfatizado, então, nos ensinos de Yeshua, do Messias, sobre a ressurreição. Os saduceus, certo? Os saduceus, que era aquela linhagem dos sacerdotes, daquele partido, tinha os fariseus e tinha os saduceus. Os saduceus, apesar de serem os sacerdotes, eles não acreditavam na ressurreição do corpo. E eles tentaram confundir Yeshua com uma pergunta sobre uma mulher que havia se casado 7 vezes. Eles queriam saber, esposa de qual dos 7 maridos ela seria depois da ressurreição? Ou seria, então, esposa dos 7? Bem, eles falaram isso por ignorância total, por não saberem, não terem entendido. Então, primeiramente, o final da resposta de Yeshua foi lá em Marcos 12, 23. Ainda que todo esse contexto está em Marcos 12, de 18 até 27, nós vamos ver só o verso 23. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Foi a pergunta. Mas a resposta foi clara. Yeshua apontou que não haveria casamento quando os mortos ressurgissem. Ou seja, depois da ressurreição, esquece o que nós conhecemos sobre sociedade humana. Não existe na ressurreição nem homem, nem mulher. Na ressurreição, seremos semelhantes aos anjos. E como é que os anjos são? Não são. Não existe anja e não existe anjo. Não tem gênero. Anjo é um espírito, certo? E nós seremos semelhantes. Então, a resposta dos saduceus sobre a ressurreição estava claramente torcida. Os seguidores serão, então, semelhantes aos anjos, e não há dúvida sobre a ressurreição dos mortos. Apesar de nós não termos a informação específica sobre o corpo ressurreto, Paulo comenta que há corpos dos vivos de carne e existem corpos espirituais. Só como que é, nós vamos saber quando recebermos. Bem, Yeshua também falou a respeito de julgamento. Julgamento é uma coisa séria e Yeshua muitas vezes tratou sobre isto. Yeshua contou uma história sobre um homem rico e um homem pobre que morreram. Todo o texto está em Lucas 16, do verso 19 até o 31. Mas nós vamos ver alguns versos aqui. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. Bem, aqui nós vemos uma distinção, né, irmãos? O mendigo não foi levado por anjos porque ele era mendigo. Obviamente, vamos entender que ele, apesar de tudo, ele deveria ir ao templo, deveria aprender sobre as coisas da Torá, ele acreditava no Eterno, aceitava a Torá. Então, pela sua confiança, ele foi levado aonde estava Abraão. E o rico? O rico não foi para o reino dos mortos porque era rico. Ele foi porque ele confiava nas suas. Era materialista, confiava na sua riqueza. Então, aqui não diz que ele foi levado por ninguém, foi só sepultado, significa, foi para a região dos mortos. Isso é o significado de Sheol, é o significado de Hades, é o significado de qualquer substantivo que se refira não ao lugar, mas uma condição, a condição de mortos. Bem, na vida após a morte, o homem rico gritava no tormento, ou seja, esse negócio de sono da alma
não tem fundamentação nas Escrituras. Nós parece que dormimos para este mundo. Deste mundo nós não vamos falar nada, não vamos acompanhar nada deste mundo. Para este mundo é como se nós estivéssemos dormindo, mas diante de Deus, o espírito não precisa dormir. O espírito não tem necessidade do sono. Então, olha só o que ele diz aqui. O rico gritava em tormento e o pobre estava no estado de bênção. A distinção entre os dois homens nos dá uma dica de julgamento. Apesar de não ser falado como essa distinção é feita, em outros lugares desses ensinamentos, Yeshua disse que o requisito vital é a fé. A conversa entre Yeshua e o condenado que estava morrendo na cruz ao seu lado sugere que o criminoso arrependido foi salvo. Lá em Lucas 23, versos 42 e 43, diz assim: Então ele disse: Yeshua, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Yeshua lhe respondeu: Eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Irmãos, naquela execução em três cruzes, nós vemos três pessoas condenadas pelo tribunal de Pilatos. O único inocente ali era Yeshua. Os outros dois foram condenados à execução por cometerem crimes, crimes graves contra o Estado romano. Mas ali, um deles reconheceu em Yeshua o Messias. Um deles se arrependeu dos pecados e confiou que Yeshua era o Salvador. E ali, mesmo ele tendo cometido crime, assassinato, pois haviam matado pessoas numa sedição, e mesmo que ele tenha cometido crimes e muitos pecados, e estava agora na hora da morte, ele alcançou perdão. Sim, ele alcançou perdão. Ele não precisou descer da cruz para fazer boas obras, para fazer todo um procedimento de conversão. Não, naquela hora, ele confiou de tal maneira em Yeshua que ele recebeu de Yeshua a promessa de que estaria no paraíso naquele mesmo dia. E o outro, na mesma situação, o outro não creu. Não creu, morreu e não teve salvação. Bem, o tema de recompensa e punição é visto em muitas passagens. Em Mateus 16, nós vemos que Yeshua diz que o Filho do Homem recompensará cada pessoa de acordo com o que ela fez. Em Mateus 16, 27 diz: Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, então recompensará cada um de acordo com o que tenha feito. Quer receber alguma coisa além da salvação? Trabalhe para o Senhor. Faça o que Ele quiser que você faça. Abra o seu coração para servir a Deus. Ore para Ele te mostrar o que Ele quer te usar. Não importa se é algo que apareça, se é algo simples, se é fácil, se é complicado. Se coloque na mão do Eterno, porque muita gente faz muitas coisas para receber glória para si mesmo e recebe aqui. Mas quem faz para o Senhor vai receber lá. Então, se esforce para isto. Bem, aqui nós vamos ver outra coisa também importante. Aqueles que são inúteis serão punidos nas trevas. Em Mateus 25, 30, diz assim: E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Quem é o inútil? É aquele que não valoriza em nada as coisas do eterno. Yeshua não é importante, a palavra de Yeshua não é importante, isso é inútil, e não faz nada. Não faz nada.
não se dedica, não cumpre, não coopera, não faz nada. Esse é inútil. E ser inútil não é interessante. Mais adiante, Yeshua fala de um dia de julgamento, no qual homens e mulheres prestarão contas até mesmo das suas palavras descuidadas. Mateus 12, 36 e 37. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras será absolvido e por suas palavras será condenado. Cuidado com o que fala. Em todas as afirmações solenes de Yeshua estão aquelas onde ele fala do Sheol. O que é o Sheol? O Sheol é a região dos mortos, lugar dos mortos. Seus ensinamentos sobre punição eterna para injustos são o oposto para a vida eterna prometida para os justos. Em Mateus 25, 41 diz: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Não é brincadeira. A palavra é séria. Quem falou isso foi Yeshua. Assim serão recebidos aqueles que não reconheceram as mensagens de Yeshua. E também Mateus 25, 46, também diz: Estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Apeguem-se em Yeshua. Ele disse que os seus discípulos teriam um lugar preparado para eles no reino do eterno. E ele também falou de um livro da vida, onde o nome de todos aqueles que creem está escrito. Nós não temos expectativa de termos nome escrito, como as pessoas que acreditam no Yom Kippur. Yeshua já garantiu, o nome já está escrito e ninguém tira de lá. Muito importante isso, irmãos. Então, em Lucas 14, versos 2 e 3 diz: Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. E em Lucas 10, verso 20, diz: Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Nós temos autoridade para expulsar demônios. Nós temos essa autoridade. Tantos apóstolos fizeram, os discípulos, nós fazemos até hoje. Nós temos essa autoridade. Mas não é porque os espíritos se submetem, não a nós, mas o poder de Deus que está em nós. Muito mais importante do que isso é saber que o nosso nome está registrado no livro dos vencedores. Desprezar os ensinos de Yeshua é desprezar toda a Torá. Conhecer apenas os aspectos legalistas da Torá jamais levará qualquer pessoa ao reino do eterno. Portanto, todos devem dar toda atenção e todo esforço para conhecer e cumprir tudo que Yeshua ensinou. Só assim nós faremos a vontade do Eterno e o conheceremos tal como ele é. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 1 e 2, diz: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Não tente imaginar o eterno. Quando chegarmos lá, vamos conhecê-lo. Portanto, irmãos, priorizem a mensagem de Yeshua. Nunca aceitem que alguém diga que a palavra de Yeshua tem alguma coisa errada, deturpada, foi manipulada, adulterada. Não.
A palavra de Yeshua veio até nós, o Eterno fez questão de guardar isso para que nós trilhássemos o caminho correto. Obedecer as palavras de Yeshua nos faz obedecer toda a Torá. Que o Eterno abençoe a todos de uma maneira muito especial. Deixe-me Yeshua HaMashiach. Amém e amém.